meio corrida, né? Mas assim. Hã? Não foi corrido no final daquela de raiz de 2. Não, Foi de boa? foi boa. Tá, não, vocês ficaram assim, com alguma dúvida que queiram falar sobre a aula. Hoje a gente pode ou falar sobre números reais, que a gente não falou ontem, né? Assim, ou continuar nessa linha de exercícios aí. A gente já está preparando mais exercícios para vocês, tá? A gente está preparando que a gente deve botar lá no Google Classroom amanhã ou depois exercício sobre essa parte de números. Que aí semana que vem a gente vai entrar nessa parte de funções. Fala. É isso que eu ia perguntar, se a gente podia entrar um pouquinho só na introdução da função, tudo mais, falar um pouco sobre isso. Pode, mas pode ser, mas vocês não querem falar hoje sobre números reais para fechar essa parte de números, e aí semana que vem a gente entra em funções, e essa coisa de equações, tem um monte de coisa para falar, beleza? E essas coisas de infinito, vocês querem saber sobre isso? Sim, porque existem infinitos maior que outros. Se não quem está fora não consegue entrar. Tá. Beleza. Então vamos lá. Pode deixar aberto. Senão quem está lá fora não consegue entrar. Então, pessoal, olha só. Então ontem a gente falou um pouco disso aí, né? Quer dizer, falou bastante disso aí até os números racionais, tá? Então hoje para completar isso vamos falar de números reais, tranquilo? Tá? Só para destacar também uma coisa que eu acho que é importante, que a gente falou um pouco ontem, que essa sequência de inclusões ela corresponde à forma como o conceito de número está organizado na matemática contemporânea, beleza? Certo? E essa não é a única forma possível de falar em quantidade, de falar em quantificação, por exemplo, beleza? Tranquilo? Por exemplo, na matemática grega, que é muito, assim, considerado uma referência para a matemática hoje, a ideia de número era completamente diferente. Por exemplo, na nossa matemática contemporânea, um número racional, que é a comparação entre duas grandezas, é um número. Na matemática grega não era. Uma comparação, 3 está para 4, isso não era considerado número. Beleza? E existem muitas outras culturas ao longo da história que consideraram números de uma maneira diferente do que nós consideramos hoje, tá? Beleza? Eu acho que eu estou falando isso, eu acho que não vou me aprofundar muito nisso, tem muitos estudos que falam muito profundamente sobre isso, mas assim, eu acho que é importante, como professor, a gente pensar nisso, tranquilo? Por quê? Licença, tem mais provas na... Não, passou duas. Tá, não deixa, foi mal. Então, Acerta essa daí, né? Ah, tá. eu vou jogar fora essa, tá? Quem assinou essa? Já tinha Sonhei Tá. rápido. Não vou me confundir. Então, olha só. Eu acho que isso é muito importante, assim, porque existe uma visão
que é muito difundida, assim, que fala que a matemática é universal. Vocês já ouviram falar nisso? Eu me oponho veementemente a essa visão, tá? Mas isso é uma questão de posicionamento. Meu posicionamento é esse. Eu acho que colocar a matemática como um conhecimento universal, o que significa dizer? Que ele não é construído pelas pessoas. Ele é um conhecimento que existe na natureza, independente das pessoas. E eu acho que pensar nessa... Isso é uma questão filosófica, que é bem, como eu falei, é bem discutida. Mas eu acho que pensar dessa forma afasta as pessoas da matemática. A matemática fica num lugar meio inatingível, assim. E também tem uma coisa, igual eu estou falando aqui, que as diferentes culturas pensam maneira de quantificar diferentes que não correspondem ao conceito de número como nós temos hoje. Beleza? E eu acho que assim como as diferentes povos, diferentes culturas pensam assim, dentro de uma sala de aula as pessoas pensam diferente também. Então, como professor, a gente precisa estar preparado para lidar com a diferença, né? Para lidar que os alunos são diferentes, assim, e que não existe uma forma de aprender melhor do que a outra, entendeu? Porque senão a gente hierarquiza as pessoas, isso é muito ruim para a aprendizagem, isso acontece muito em matemática. Matemática tem muita coisa assim, de quem é mais inteligente, isso é uma coisa muito boba, a gente tem que desconstruir isso, beleza? Então, por isso que eu estou falando isso. Mas, focando agora na maneira, por isso que eu não estou falando que é assim, desse jeito aqui. Não é que é assim, é a maneira como está construído hoje. Então, vamos pensar dessa maneira, beleza, pessoal? Certo? Então, a gente foi até os racionais, vamos falar um pouco dos números reais, porque os números reais são os mais loucos, assim, são os mais... que tem propriedades surpreendentes, vamos dizer assim, contra-intuitivas. Beleza, pessoal? Certo? Então, olha só, recapitulando também, até os números racionais são aqueles que são frações, que podem ser escritos na forma de frações, lembrando que a gente está considerando que a gente está chamando de frações, são razões nas quais o denominador e o numerador são ambos números inteiros. Beleza? Então a gente falou ontem, por exemplo, pi é uma razão, mas não é uma fração. Raiz de 2 sobre 2 é uma razão, mas não é uma fração. Então esses não são números racionais. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Tá? E isso também é equivalente a ter isso, bom? Sim. Certo? Ele chegou aqui. Tá beleza, pessoal? Isso é equivalente a essa representação decimal finita ou periódica, tá? Periódica que é infinita e periódica. Beleza, pessoal? Isso que a gente falou bastante ontem, né? A gente já fez conversão de fração para decimal, de decimal para fração. Tranquilo? Certo? Então, assim, primeira coisa que a gente acho que é importante pensar é da onde vem os números reais, né? Assim, para que servem, assim, por que foi necessário inventar os números reais? Por que eu não podia parar nos racionais, certo? Aí a gente pode pensar assim, uma maneira de pensar é que os naturais servem para contar. Tá legal? Beleza? É bem assim, contar mesmo. Os racionais, os inteiros têm aquela ideia de orientação, né? De andar para a direita e andar para a esquerda. Os racionais, eles servem para medir. E esse daqui serve para contar. Tá legal? Os racionais servem para medir coisas. Tranquilo? Tá?
Aí, qual é a diferença entre contar e medir? É que quando a gente conta uma coisa, a gente não subdivide a unidade, concorda? Contar é tipo 1, 2, 3, 4. E quando a gente mede, a gente subdivide a unidade, tá claro isso? A gente vai medir, por exemplo, em metros, o comprimento dessa largura da sala, beleza? Aí faz de conta que passa de 7 metros, mas não chega a 8 metros. Estou chutando aqui, tranquilo? Então não é nem 7 nem 8, então é 7 e um pedaço. Então no caso eu estou pegando o metro, que é a unidade, e estou subdividindo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Certo? Então para isso que servem os racionais. Tá? Mas aí o que acontece? Existem medidas que não podem ser representadas como fração. Tá legal? E o exemplo, o primeiro exemplo que surgiu historicamente, se acredita, é a diagonal do quadrado. Tá tranquilo? Certo? Se a gente desenha, por exemplo, um quadrado de lado 1, digamos. Beleza? Certo? A gente desenha um quadrado de lado 1. Tá? Aí quanto vai medir a diagonal desse quadrado? Pelo teorema de Pitágoras. Só que o lado é 1, né? Então, raiz de 2. Beleza? Tranquilo? Pelo teorema de Pitágoras, né? Porque aqui é 1. Se a gente chamar a diagonal de D, pelo teorema de Pitágoras, o que a gente vai ter? Que D ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, beleza? Certo? Então a diagonal vai ser raiz de 2. E a gente já viu na aula de ontem que raiz de 2 não pode ser representada na forma de fração, lembram disso? Que foi uma demonstração por absurdo que a gente fez. Beleza? Vocês conseguiram acompanhar aquela demonstração de boa? Essa ideia de demonstração por absurdo vocês vão ver muito também, né? Querem falar? Bia, como? Certo? Beleza? Então o que acontece? Existem segmentos cujas medidas não podem ser representadas na forma de fração. Beleza? Certo? Então por isso que a gente precisa inventar um novo tipo de número além das frações. Tá legal? Certo? É legal vocês entenderem que todos esses conjuntos de números foram criados por nós humanos. Não veio um ser divino que apresentou isso para a nossa humanidade. Então houve necessidade, teve a necessidade de contar, teve a necessidade de se orientar, teve a necessidade de medir. Então nós construímos isso. Não foi nada que apareceu do nada. Nós seres humanos estamos assim humanos. Isso. Todas as ciências são humanas, tá? Eu sempre gosto de dizer isso. Não gosto de ser ciência exata, eu sempre uso isso entre aspas. Porque acho que isso que o Romulo falou é muito importante, tá? Como eu estava falando antes. Assim. Isso aí não é uma coisa que foi inventada pelas pessoas para atender a necessidade das pessoas. Por isso que eu estou falando isso, tranquilo? Certo? Que é a necessidade de medir. Só que aí existem medidas que não são frações, então a gente tem que inventar um novo tipo de número, que são aqueles que não são frações. Porque você consegue, pelo teorema de Pitágoras, você mostra que essa diagonal aqui é raiz de 2. Mas a gente também mostra que raiz de 2 não é racional. Beleza? Então ele é o quê? É irracional. Certo? Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá? Então por isso que precisam existir os números além dos racionais, são chamados irracionais. Tranquilo? Beleza, pessoal? Certo? Tá? Aí, fazer uma pergunta aqui, que eu acho que os números reais, fazer alguma pergunta não, vou fazer algumas perguntas. Os números reais são os números mais difíceis de construir. Tranquilo?
Por quê? Porque eles não são construídos a partir de operações algébricas. Tá? Até aqui, até os números racionais, a gente, o quê? Os números inteiros vêm disso, tem a ver com subtração, concorda? E os números racionais têm a ver com divisão, certo? Então são operações algébricas. Os números reais não têm a ver com operações, eles não vêm de operações algébricas. Eles vêm de uma ideia de aproximação. Tá beleza? Vou falar um pouco mais sobre isso. Que a gente já viu ontem isso, um exemplo disso. E como a gente define 2 elevado a π, lembra? A gente define por meio de uma aproximação. Porque π é um número racional. Tá fazendo sentido isso? São os números, isso é muito importante saber. A gente vai falar mais disso, porque os números reais, os irracionais, são os mais difíceis de ensinar na educação básica. Beleza? Tá, então por isso que é importante pensar sobre isso. Tá? Bom, aí eu quero fazer uma pergunta, assim, para vocês pensarem. Faz de conta, vamos tentar fazer um exercício que vocês não conhecessem os números reais, não soubessem que existem os números reais. Tá legal? Faz de conta que vocês só conhecessem as frações. Tranquilo? Porque os números reais, eles são muito mais abstratos que as frações. Beleza? E são aqueles que têm representação não periódica. Então, a fração é uma coisa mais concreta, né? No certo sentido, porque a fração é a comparação entre dois números inteiros. Tipo, 3 comparado com 4, né? Beleza? Agora, o número real não é isso. O número real é uma coisa meio abstrata. Tranquilo? Certo? Então, historicamente, até as pessoas se darem conta de que precisava ser inventado os números reais, isso foi uma coisa difícil, historicamente. Tá? E aí eu quero a gente fazer um exercício aqui. Como eu acabei de falar agora, os números reais, os números racionais e os números reais, eles vêm de uma ideia de medida, de você medir coisas. Tá beleza, pessoal? Certo? Então, esse exemplo que eu dei aqui da sala, eu vou tentar medir em metros. Mas se essa medida não é uma quantidade inteira de metros, o que eu faço? Eu vou subdividir em centímetros. Beleza, pessoal? Tranquilo? Aí, se centímetros também não der uma quantidade inteira, eu posso subdividir em milímetros. Concorda? Beleza? Eu posso continuar subdividindo eternamente. Está de boa essa ideia? Tá? Então, faz de conta o seguinte. Que eu tenho um segmento aqui. Vou desenhar um segmento aqui. Segmento AB. E aqui uma unidade de medida, tranquilo? Que eu vou chamar de U. Uma unidade de medida qualquer. Tá beleza? Certo? Então, no caso, que pode ser metro, pode ser centímetro, uma unidade de medida qualquer. Então, no caso do meu desenho, a minha intenção de fazer esse desenho é dizer o seguinte, que a medida desse segmento em relação a essa unidade é quanto vocês acham aqui? Hã? 2, né? Você fala 2, 1 querendo dizer o quê? 2U. 2U, desculpa. Isso, exatamente. 2U, certo? Mas pode falar que é 2, porque o U já está fixado, tá? Então isso mesmo que eu quis dizer, é 2. Tranquilo? Mas faz de conta que fosse um segmento assim, ó, agora. Esse aqui, visualmente, vocês acham que é quanto? Não, qual foi a minha intenção que vocês acham que eu desenhar isso? 1 e quanto? 1,5. Tá, então meu desenho não está tão ruim. 1,5, beleza? Tranquilo? Então o que eu faço para medir isso aqui? Eu vou pegar e dividir essa unidade aqui, U, pela metade. É a mesma coisa que eu faço, metro, eu subdivido em centímetro, milímetro, etc. Então eu vou dividir essa unidade em metade, e agora essa metade
cabe 3 vezes em AB, concorda? Beleza? Então a medida de AB vai ser o quê? 3 meios de U. Tá beleza? Eu estou botando esse tracinho aqui para dizer que é a medida, tá? A medida de AB é 3 meios de U. Tá beleza? Quer falar? Não. Tá. Tranquilo, pessoal? Certo? Mas se não coubesse 3 meios, o que eu poderia fazer? Eu poderia subdividir de novo. Tá beleza? Tranquilo? Até caber. Concorda? Beleza? Faz de conta que se fosse assim, esse aqui seria 3/4, digamos. Beleza? Certo? Esse novo segmento que eu desenhei agora aqui, esse 1 meio de U não vai caber um número inteiro de vezes aqui dentro. Aí eu vou subdividindo de novo. Tá beleza? Certo? Tranquilo? É isso que a gente faz quando a gente mede alguma coisa. Tá de boa até aqui? Sim? Tá? Então vamos lá. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte. Se eu desenhar um segmento AB qualquer aqui, certo? Ih, tá aparecendo. Tá. E desenhar uma unidade de medida U, certo? Tá? A pergunta que eu quero fazer é sempre possível encontrar essa é a pergunta. Beleza? É sempre possível encontrar uma subdivisão de U que caiba um número inteiro de vezes em AB? A pergunta é um pouco longa, mas é tipo o que eu estava fazendo aqui. O que eu estou querendo fazer? Faz de conta, aqui eu estou desenhando um segmento qualquer, tá? Faz de conta que eu vou pegar essa unidade U e tentar medir esse segmento AB, beleza? Aí faz de conta que não deu o número inteiro. Beleza? Aí o que eu vou tentar fazer? Eu vou dividir esse U pela metade, igual eu fiz ali. Aí eu vou pegar essa metade e tentar colocar aqui dentro. Ele faz de conta, não deu o número inteiro. Tranquilo? De novo. Aí o que eu posso fazer? Em vez de dividir pela metade, eu vou dividir pela 1/3. Vou dividir em 3 partes. Aí eu vou ter um pedacinho menor. Aí eu pego esse pedacinho menor e tento colocar aqui dentro. Aí não deu o número inteiro. Aí o que eu posso fazer? Posso pegar um pedacinho menor ainda. Tá de boa? Certo? Então, a resposta é não, porque vai dar sempre um valor aproximado, que acredito que é a mesma coisa que acontece no ciclo. Isso. É a mesma coisa que acontece no ciclo. Sim. Ouviram o que ele falou? Então, alguém quer, aproveitando que vocês estão ouvindo o que ele falou, alguém quer responder isso aqui, entenderam? Não, mas é para não escutar mesmo, depois eu falo o que ele falou. Professor, eu acho que não, porque se existisse sempre não teria números reais. Isso. Mais alguém? Mas o princípio era não pensar que existe. Isso. A partir do princípio que a gente não sabe que existe número reais. Mas então, o que o Eric falou foi que é o caso do círculo. E foi mais ou menos a mesma coisa que a Briana falou. Porque senão não existiriam números reais. Beleza? Certo? Por quê? Veja bem. Se eu subdividir, vou escrever aqui, tentando entender o que essa pergunta significa, tá? Certo? O que eu estou perguntando? É sempre possível encontrar uma subdivisão de U que cai no número inteiro de vezes em AB? O que é uma subdivisão de U? Que eu vou chamar de U', por exemplo. Uma subdivisão de U é um tipo 1 sobre N de U, beleza? Tranquilo?
Você acha tipo assim, 1/2, 1/3, igual eu fiz aqui. Tá legal? Pode ser 1/10, no caso do metro em relação ao centímetro é 1/10. Tranquilo? Então uma subdivisão de U, que eu estou chamando de U', é uma subunidade. Né? Poderia ser metro e centímetro aqui. Tranquilo? Mas pode ser 1/2, 1/3. É alguma subdivisão de U. Beleza? E eu estou dizendo que essa subdivisão de U cabe um número inteiro de vezes em AB. Beleza? Tranquilo? Então isso quer dizer que o AB seria um número inteiro de vezes esse U', concorda? Que é a subdivisão de U. É igual que eu fiz aqui, ó. Esse AB aqui no caso, ele é 3 vezes esse U', concorda? Porque U' não é metade de U. Tranquilo? Então esse AB que eu desenhei, ó, ele vai ter U', U' e U'. Tranquilo? Tá? Então se ele é 3 vezes U', ele é o quê? 3 meios de U. Tá de boa? Porque U' não é metade de U. Então é tipo isso que eu estou perguntando aqui. Só que em vez de ser 1/2 é 1 sobre N qualquer. Beleza? Tá? Verdade aqui, né? Beleza? Beleza? Não. Pode? Ó. Voltando para esse exemplo aqui. Eu peguei esse segmento AB. Esse segmento AB, e eu vou tentar medir o segmento AB usando a unidade U, tranquilo? Aí não deu um número inteiro de vezes, concorda? Tipo assim, porque o segmento AB é maior do que 1 vez U e é menor que 2 vezes U. Tá de boa? Tranquilo, pessoal? Isso aí. Aí o que eu vou tentar? Eu vou tentar dividir U pela metade. Então eu peguei essa nova unidade medida, que eu estou chamando de U', tá legal? Que é metade de U. Agora, essa nova unidade medida, ela cabe 3 vezes aqui, concorda? Pelo desenho, essa que eu tentei desenhar. Tá de boa? Então aqui, ó, esse U', que é metade de U, ele cabe 3 vezes aqui, tá certo? Então, o AB é 3 vezes esse U', beleza? Mas o U' não é metade de U. Sim. Então o AB é 3 meios de U. Entendeu? Que é 3 vezes 1 meio, que é 3 meios. Tá, entendi. Entendeu? Então a medida dele é o quê? É 1,5. Tá, Entendeu? Mais alguém? Pode falar, gente. Eu acho que Você isso pode é... desenhar um pedacinho da régua, Vitor, tipo uns 2 centímetros, e mostrar a questão do milímetro, tipo a Isso. subdivisão, né? Entenderam? Fala. Por exemplo, vamos imaginar que a gente quer medir aquele tamanho ali com uma régua. Quando a gente está, por exemplo, lá, a gente vai ali, aí vai dar alguma coisa entre 15 e 16 centímetros, aquele tamaninho ali do U'. Como que a gente faz para medir o que está entre 15 e 16? Aí a gente olha a subdivisão do centímetro, que é o milímetro, né? Aí tem como ser 15,3 centímetros, né? Então, significa que eu peguei aquele 1 centímetro que não foi, dividi em 10 partes, peguei 3 partes, agora coube. Então, ficou ali. Entendeu? Só que na régua essa subdivisão já vem desenhada. Entendeu? Fala. Então, pensando na Não, tô querendo dizer se você quisesse só medir. Não subdividir lá. Só que eu entendi que cada U' é 1 meio. Isso. Exatamente. Vamos ter 3 meios. Você pode pensar também que é 1 vez o U mais metade do U. Que é o que a gente faz quando a gente mede com a régua, né? Beleza? Tipo assim, a gente vai medir 15 centímetros. Aí é 15 centímetros mais alguma coisa. Isso, Mais meio de U, é a mesma coisa, entendeu? Beleza? O décimo não é 1/10 de 1 metro, né? O decímetro, né? Então,
a gente está pegando esse metro e dividindo em 10 partes. Aí, antes o metro não cabia, agora o decímetro vai caber. Se não couber, tem o centímetro. Isso, então, justamente. Aí se não couber, tem o centímetro. Isso. Se aquele não couber, a gente tenta subdividir mais. Isso. Tranquilo? Até caber. Certo? Beleza? Então, nesse caso aqui, se metade de U não desse certo, a gente poderia pegar 1/3, ou 1/10, ou 1/4. A gente pegaria uma subdivisão menor para tentar até dar certo, que é o que a gente faz. Metro, metro não deu, aí a gente passa para centímetro. Centímetro não deu, aí tem o decímetro também que ninguém usa, né? Mas enfim. Aí a gente passa para centímetro, aí não deu. Aí a gente passa para milímetro. Se o milímetro não der, a gente nem vai conseguir enxergar, né? Mas se não der, vai ter sempre uma subdivisão menor. A gente pode ir olhando lá no microscópio. Beleza, pessoal? Entendeu? Tranquilo? Certo? Então é isso aqui que eu estou escrevendo. Esse 1/n é uma subdivisão qualquer. Faz conta que eu tentei medir, aí metade, não deu. Aí eu peguei 1/3, não deu. Aí 1/4, não deu. Beleza? Tranquilo? Tem uma visualização geométrica, que é a questão, quando a gente tem, por exemplo, um retângulo, né? Aí a gente quer subdividir em quadrados, né? Achar o MDC. Essa visualização, para mim, é muito interessante, porque ali parece assim, tipo assim, eu tenho ali um retângulo de lados 3 e 7, tá? Tipo, 7 de comprimento e 3 de altura. Eu não vou conseguir... Quer desenhar isso? Pode. Talvez seja melhor, né? Pode ser, deixa eu tentar mostrar. Isso cabe aqui? Cara, deixa eu só virar. Aí ela pega. Por exemplo, quando a gente tem retângulo, aí eu vou colocar que esse lado aqui vale 4 e que esse aqui vale 6. Ficou proporcional, mas vamos relevar isso. Se eu quiser subdividir esse retângulo em quadrados, só que eu quero na mínima quantidade de quadrados possíveis, ou seja, eu quero um quadrado que tenha o maior lado possível, tá? Pensando que, por exemplo, isso aqui é um chão de uma sala, eu quero o maior piso quadrado possível. Você quer ladrilhar um chão ou uma parede, beleza? Isso. Qual seria o tamanho de quadrado que eu posso usar aqui para subdividir esse retângulo? Beleza, eu posso usar um 2 por 2, né? Aqui vão caber 2, certo? E aqui vão caber 3. Aí eu posso concentrar aqui. Então vai ficar beleza. Isso é uma forma de encontrar o MDC, né? Entre dois números. A gente acha o maior divisor comum entre eles. O valor desse lado do quadradinho é o MDC do valor dos lados do retângulo. Isso, do 4 e do 6. Só que digamos que fossem outros valores, né? Que eu tinha falado, tipo 3 e 7. O que acontece com esse retângulo? Qual o maior quadrado que eu consigo, qual o maior lado de quadrado que eu consigo para subdividir esse retângulo? Inteiro? Inteiro. Ah, tá. Um meio? Um meio maneiro. Mas mesmo que eu quisesse, não ia conseguir. Ah, beleza. Mas por que eu tenho certeza que vai ser 1? Porque dá para subdividir em 3. A altura. E aqui 7. 7, né?
O 3 e o 7, eles são primos entre si, né? Então o MPC deles vai ser 1. E isso aqui sempre me faz pensar o seguinte, para coisas, né, no nosso cotidiano, a gente pensa, não, vai ter um número. Mesmo que eu não ache um número assim que divida os dois ao mesmo tempo, seja maior que 1, vai ter um 1. Se eu não conseguir, eu coloco 0,1. E eu vou conseguir preencher isso aqui com algum valor, ou seja, eu vou conseguir subdividir aquela unidade até chegar num número que realmente vai completar tudo. Só que aí entra o que o Lida está falando. Só que aí não faz muito sentido. Por quê? Porque mesmo que, no caso dos números que não são pares, que mesmo que você encontre um número bem relativamente pequeno para preencher, algum momento vai sobrar alguma lacuna, que vai ser o valor restante, que é, no caso, a aproximação. Que no caso seria num ladrilhado, seria provavelmente um rejunte um pouco mais largo que o outro. Para comparar. Eu estou colocando um exemplo de vida real, porque se eu não pensar assim, eu não consigo resolver. Mas se for par, eu consigo entender que sim, faz sentido baixar um número exato, um número inteiro exato. Mas se for um número ímpar, de fato, né? Ou ímpar ou primo, não acredito que tenha como achar um número que não seja racional. No caso, irracional, né? O problema é ser um número. O problema, né? É ser um número irracional. Se for um número inteiro, a gente vai conseguir, né? No caso, um número ímpar, né? A gente está falando de número inteiro, mas a questão é que a gente está falando de números que não são assim. Né? Se você tiver um retângulo que um lado é 1, outro lado é a raiz de 2, você não vai conseguir. Porque não existe essa divisão. Eu acho que já foi respondido já no números irracionais, né? Porque ali, qualquer que se eu pegasse 1 e multiplicar por 10 a menos 33, eu conseguiria preencher tudo. Mas o problema é que ali é um espaço delimitado. Eu tenho ali, por exemplo, aquele segmento ali, se falasse que era 2 inteiros, eu conseguiria fazer a mesma coisa. 1 multiplicar por 10 a menos 37 e eu ia conseguir preencher. Mas aí o problema seria o número racional, porque ele é infinito. Exato. Eu nunca consigo multiplicar nada para preencher, porque ele não é delimitado, ele é ilimitado. Isso aí. Então, tipo assim, se um lado desse quadrado fosse 1, o outro lado fosse raiz de 2, você não conseguiria isso, porque um lado é irracional. Então, eles não têm uma subdivisão comum. É isso que acontece, nunca você vai conseguir. Essa pergunta é a mesma coisa que eu estou perguntando aqui, ó. Eu sempre consigo, o que eu estou perguntando é se eu consigo uma subdivisão comum entre o U e o AB. Beleza? Tranquilo? Então, ó, eu divido por 2 não dá, igual a Bia falou. E o Lucas falou, vou dividir 10 elevado a menos 33, um pequenininho. Tranquilo? Certo? E aí, vocês já responderam. Nem sempre isso vai ser possível, por quê? Porque eu já sei que existem números irracionais. Beleza? Tranquilo? Porque se eu consigo que isso aqui aconteça, ó, a situação que eu tenho aqui é esse U' que eu estou pegando é 1 sobre N vezes U, concorda? É uma subdivisão de U. É U sobre N. É igual eu fiz aqui, ó. O U' é metade de U, tá de boa? Certo? E no caso do desenho que eu fiz, o U' cabe 3 vezes em AB. Se não coubesse, eu subdividiria de novo, até caber. Beleza? Certo? Professor, o senhor tem como fazer esse exemplo com algum valor numérico? Não, sim, tipo assim, começar a fazer com valor numérico no A, no B e no U. Então, mas os valores numéricos são esses mesmo, assim. Como assim, valores numéricos? Vamos supor, dando um exemplo, 1,5. Tipo assim, realmente começar com 1,5, dar um valor inteiro para a reta e fazer essa divisão. Como se fosse uma questão, tipo assim, uma questão de uma prova. Como que se aplicaria em uma prova? O que eu entendi, mas eu não sei se eu consigo aplicar isso. Mas eu entendi. Mas isso não é muito para aplicar em prova. Mas pensa assim, a gente já falou alguns exemplos assim, pensa assim, eu vou medir a sala. Aí faz de conta, passou de 3 metros, mediu a largura da sala.
Aí passou de 3 metros. O que você faz? Você passa para centímetro, certo? Aí, digamos, deu 3 metros, 10 centímetros e sobrou alguma coisa. Aí você passa para milímetro, beleza? Aí se o milímetro não couber, aí você vai subdividir o milímetro, vai continuar subdividindo, certo? Beleza? Aí o Lucas falou, você pode pegar 10 elevado a menos 37. Ele falou 33, depois 37. Mas não importa. Justamente, você pode subdividir indefinidamente, pegando um pedacinho minúsculo, certo? O que eu quero dizer aqui é o seguinte, se você continuar, se você conseguir fazer isso, quem é a medida de AB? Eu não estou dizendo que o U' é 1 sobre N, e que esse U' cabe N vezes em U. Então vai ser o quê? Vai ser N vezes o U'. O U' não é 1 sobre NU, então vai ficar quanto? N sobre NU, concorda? Fala. Pode ser loucura, mas tipo assim, pegando o exemplo do raiz de 2. Aí eu pensei tipo assim, esse negócio de 10 é 37. Se eu pegasse o raiz de 2, aí eu fosse querer preencher ele com 1 que multiplica 10 da raiz de 2. A meia raiz de 2. Teria, não, só que aí seria. Mas aí não é um número racional, Aí tenderia a 0. Mas olha só, aí esse número aqui é um número racional, concorda? Professor, tem como repetir a raciocínio daí, por favor? Ó, é o mesmo raciocínio que eu fiz aqui, ó, certo? Eu dividi esse segmento em 2 e esse 1/2 de U cabe 3, foi o que o Mário perguntou, cabe 3 vezes aqui, concorda? Tranquilo? Então isso significa o quê? Que esse segmento AB é 3 vezes U', tá beleza? Certo? Se ele é 3 vezes U' e U' é 1/2 de U, então ele é 3 meios de U, beleza? Agora, o que é esse 3 meios? É um número racional, tranquilo? Certo? Agora, vamos generalizar isso, beleza? Se em vez fosse 1/2, se fosse 1 sobre N, tá? E eu pegasse esse 1 sobre N e multiplicasse N vezes, aí eu conseguiria isso aqui, que esse AB seria N sobre N vezes U. Tá de boa isso? Ou não? Não? Não sei se é um cansaço. Quando você chega nessa parte eu tô mudando. Tá. Eu juro que eu não sei. Põe o 3 aqui e o 2 aqui. Não, isso eu entendi. Então, isso aqui é a mesma coisa que está escrito ali, só que em vez de 3 meios, é NN. Entendeu? Certo? Pode apagar lá no começo. Tá, então vamos fazer outro exemplo numérico. Pode apagar isso aqui tudo, né? Tá. Tentar fazer um desenho mais legal possível. Ó. Pronto, ó. Então esse aqui é o AB e esse aqui é o U que eu estou pedindo, beleza? Se vocês não quiserem pensar em U, pensa metro. Faz conta que isso aqui é um metro, tá? Não tem problema, é uma unidade qualquer, beleza? Aí olha só, eu fui medir isso aqui, tranquilo? Tá? Aí, vou fazer isso aqui um pouco maior. Aí o que aconteceu? Eu tenho U e U aqui, beleza? Certo? Então, o U cabe aqui 3 vezes mais quanto? É 3 metros e mais um pouquinho. Tá legal? Certo? Aí faz de conta que estou alterando para acontecer o que eu quero. Aí faz de conta que eu dividi ao meio e esse meio veio parar aqui, ó. Então 1/2 também não serve. Tá beleza? Certo? Aí eu vou dividir em terços. Tá legal?
Então, o que é esse pedaço aqui? 1/3 de U, concorda? Beleza? Tá legal isso? Aí faz conta que esse 1/3 de U coube. Vou botar aqui, ó. Faz de conta que aqui é 1/3 de U e aqui também. Tranquilo? Tá? Então, qual é a medida do segmento AB em relação ao U? Quanto vai dar? 3 mais 2/3. Isso. Beleza? Tranquilo? Então o U, ele vai ser o quê? O U não. O AB, ele vai ser o quê? Faz conta que é metros. Ele vai ser 3 metros mais o quê? 2/3 de metro. Concorda? Beleza? Tá? Então vai ser 3 mais 2/3, 3U mais 2/3 de U, beleza? Tranquilo? Mas ali não é segmento? Ali o quê? Isso não é um segmento? Mas É, por isso como você não colocou cortado, achei que era reto. Achei que não, é um segmento. Eu estou medindo isso aí. Tá legal? Certo? Então quanto dá 3 mais 2/3 de U? Quanto dá? Somando isso aí. 3 mais 2/3 dá quanto? Quanto que é o inteiro dessa fração? 3 sobre 3. Isso. 3 inteiros. 3 sobre 3. 3 inteiros, 3 sobre 3. Vai dar 4 inteiros. Vai dar 11 sobre 3. Isso, certo? Beleza, pessoal? Vai dar 11 sobre 3. Tudo bem ou não? O quê? Tipo, seria no caso 3 vezes 3 metros tal, que para dizer, agora você diz 2/3, tá? Como que eu falaria? Aí metro não falaria. Metro a gente sempre usa potência de 10, entendeu? Certo? A gente pode fazer outro exemplo com potência de 10. Tranquilo? Mas olha só, esse aqui, alguma dúvida aqui disso dá 11/3? Tá de boa? Isso aqui, ó. Porque aqui eu tenho 3 unidades, tranquilo? Cada uma é 3/3. Então, ó, repara que até aqui, ó, cada uma é 3/3. Então, até aqui eu tenho 9/3. Então, aqui no total eu tenho 11/3. Beleza? Tranquilo? Então, olha, eu subdividi a unidade U em 3 vezes. Fala, Daniel. Não, nada não. Tá de boa? Tá de boa. Eu subdividi a unidade U em 3 vezes. Beleza? E esse 1/3 coube 11 vezes dentro do U. Então ele vai dar o quê? 11/3. Beleza? Tranquilo? Posso fazer um outro desenho? Pode apagar esse? Professor, você pode fazer o seu método? Pode, isso que eu vou fazer. Tipo assim, vamos supor, com 3 metros. Sim. Mas posso apagar esse? Tá. Pode? Tá. Vou fazer com centímetros e milímetros, pode ser? Que é mais fácil desenhar, tá? Beleza? Tranquilo? Então faz de conta que aí seria a própria régua, né? Aí faz de conta que isso aqui é 1 centímetro, tá certo? Tranquilo? Então qual vai ser a medida disso aqui? Eu tenho 3 centímetros, tranquilo? Certo? Só que é 3 centímetros e mais alguma coisa. Esse mais alguma coisa, eu vou medir em quê? Eu vou medir em milímetro, concorda? Certo? Então aqui eu tenho
1 centímetro, 1 centímetro e 1 centímetro, beleza? Tá legal? Então, isso aqui, eu vou medir em quê? Em milímetro. Quantos milímetros você acha que tem aqui? Meio. Eu não sei. 5? Tá. Então, aí pode ser 4. Tá? Beleza? Tranquilo? Então eu tenho o quê? 4 milímetros. 4 milímetros, beleza? Tranquilo? Certo? Agora, o milímetro é o quê? É 1/10 do centímetro. Certo? Então o que eu tenho aqui é 4 décimos de centímetro, beleza? Tranquilo? Tá? Então, quantos décimos de centímetro eu tenho no total? Essa medida aí toda. Aqui eu tenho quantos décimos? Quantos milímetros? 10. Aqui eu tenho quanto? Então aqui eu tenho quanto? 34 de 10? Então eu posso dizer que a B tem 34 milímetros, beleza? Que é a mesma coisa que 34 décimos de centímetro. Tá legal? Isso, mas melhorou agora? Mas melhorou? Sim. Só para ver se dá para usar um exemplo real, porque eu acho que em um exemplo de cotidiano seja para melhor compreensão. Sem dúvida. Mas ajudou esse exemplo? Tá. Mas nos exemplos anteriores é a mesma coisa que eu estou fazendo. Todo mundo conseguiu perceber isso? Tranquilo? Tá. Agora a pergunta que eu estou fazendo ali no final é o seguinte: faz de conta que o milímetro também não desce. Aí eu tenho subdivisões menores que o milímetro. Igual ele falou, posso pegar 10 elevado a menos quanto eu quiser. Posso pegar 1 bilionésimo, 1 bilionésimo e assim por diante. Tranquilo, pessoal? Certo? Só que o que vai acontecer? Sempre que eu conseguir essa subdivisão, eu vou obter, qual é a medida aqui em centímetros? É 34 décimos, que é um número racional, concorda? Beleza? Certo? Então aqui eu posso escrever também como 3,4 centímetros, que é a maneira mais usual. Tá legal? Certo? Agora, se esse segmento medisse raiz de 2, por exemplo, eu conseguiria essa subdivisão? Não, por que eu não conseguiria essa subdivisão? Porque raiz de 2 é um número que eu já sei que é irracional. Entendeu? Certo? E quando eu conseguir essa subdivisão, eu vou obter um número racional, que é o que eu escrevi ali, vai ser um M sobre N. E aí, fez sentido isso? Sim. Certo? Tá, então, como a gente sabe que nem sempre isso aqui vai ser possível? Porque a gente sabe que existem números irracionais. Beleza? Certo? Se sempre eu conseguisse essa subdivisão, não existiriam números irracionais. Tá de boa? A questão é essa. Essa é a pergunta que eu estou fazendo ali. Tá legal? Certo? Agora, vamos tentar fazer de conta um exercício, faz de conta que vocês não soubessem que existem números irracionais. Tá? Faz de conta que vocês estivessem na Grécia Antiga só trabalhando com números racionais. O que vocês acham mais intuitivo? Que eu vou conseguir sempre essa subdivisão ou que não? Sim, sempre. Eu também acho. Entenderam a pergunta? Porque eu não tenho um conceito do não formado. Como assim? Porque se eu não sei da existência de números irracionais, eu vou, mesmo que a divisão falte só apenas um micro pedacinho, eu vou acabar considerando que encaixou, que aquilo ali é só... Também a matemática
naquela época ela não era usada porque era de pesquisa e tudo mais, era para construir coisas, preencher coisas. Então acabava que você não lidava muito com os números irracionais. Isso. Então, aí vocês já estão levantando outra questão que também é muito importante, tá? Mas vamos lá. Tentar. Tudo isso que eu estou falando aqui, essa aula é a aula mais viagem até hoje, eu acho, da disciplina. Eu quero falar coisas mais viagem ainda hoje ainda, tá? Mas assim, tudo isso que eu estou falando é o seguinte, é contra-intuitivo a existência de números irracionais. Porque se eu não soubesse, vocês responderam que não, eu concordo. Se eu não soubesse que existem números irracionais, se eu olhasse para isso, eu ia achar que é sempre possível fazer isso. Beleza? Certo? Se eu não conseguir milímetro, eu vou tentar micron, né? Aquela medida, que é, se eu não conseguir, eu tenho que conseguir uma menor, que não é possível que eu vou conseguir um pedacinho minúsculo, tipo 10 elevado a menos 37, que eu vou conseguir. Como é que nunca vai acabar? Óbvio que uma hora vai acabar. Exatamente. Mas aí uma pergunta, aí o conceito da matemática e da física aí não se junta não, porque tecnicamente não existe muita coisa menor do que a matéria no caso do elétron, né? Não, tem coisa menor do que o elétron, mas tem um limite físico. Então, esse limite físico aí no caso não seria isso? Exatamente. Isso aí é outra questão que é importante, que torna os números irracionais, os números reais, super difíceis. Porque os números, veja bem que legal isso, exatamente isso que o Eric falou, e o Lucas também. Os números irracionais só existem no pensamento, eles não existem no mundo físico. Né? Porque no mundo físico, na prática, tem um limite mínimo de tamanho. A física quântica diz isso. Até agora, tem as cordas, né? É só teórico. Pois é. Mas ninguém sabe, na verdade, ao certo. Mas a física quântica diz que existe um limite mínimo, que é isso que o Eric falou. Mas mesmo sem ir tão longe, beleza? Na prática mesmo, você não consegue subdividir. Tipo assim, se você estiver dando aula no ensino médio, aí você propõe uma atividade com papel, você não vai conseguir subdividir infinitamente. Se você pegar um quadrado e pedir para o aluno medir a diagonal, ele não vai achar a raiz de 2, ele vai achar 1,4, 1,41 no máximo. Tranquilo? Então, falando sobre o limite físico da vida, e buscando o que a Bia falou ontem sobre não existe círculo perfeito, então, considerando na Terra em si, né, porque eu não vou falar do espaço não, que é espaço, todo círculo é um monte de quadriculados inclinados? O círculo que a gente inventa em matemática não mas também, olha só, se você for pensar assim, nada existe na prática, no concreto, tá? Faz parte. Eu não consigo. Porque, por exemplo, um segmento de reta ou uma reta, ele tem espessura 0. Concorda? Isso que eu desenho aqui para representar um segmento de reta não é um segmento de reta, ele é um retângulo, no fundo. Porque eu não consigo, por mais que eu pegue uma lapiseira com grafite fininho, eu não consigo desenhar uma coisa com espessura 0. Entendeu? Beleza? Então qualquer representação física que a gente faz tem alguma limitação em relação ao objeto matemático. Beleza? Tranquilo? Mas no caso dos números reais isso é mais grave, porque eles só existem para essa matemática ser coerente. Entendeu? Porque eu tenho aqui a diagonal, que é raiz de 2, certo? E eu consigo demonstrar que a diagonal é raiz de 2, que é isso aqui, é o teorema de Pitágoras. E eu também consigo demonstrar que a raiz de 2 é irracional. Mas isso é só dentro da lógica matemática. No concreto, nem eu vou medir isso aqui, não vou achar a raiz de 2. E tem esses limites físicos. Então, por que eu estou falando isso rapidinho? Porque isso tudo torna os números reais mais difíceis de ensinar do que os outros números. Porque um racional, eu pego tipo 3 coisas, 4 coisas e comparo. Marcelo. É difícil isso até no mundo físico, onde falou da partícula, né? E antigamente você achava que o átomo era divisível e tal, depois tem os partes, né, que são menores ainda. Eu lembro quando eu era criança, ciência, a professora falou uma vez que o universo era infinito. Aí a primeira coisa que veio à minha cabeça, e até hoje é uma pergunta
aí eu lembrei disso agora que ele falou, que o universo é tanto infinito para fora quanto para dentro. Era uma imaginação que eu tinha. Porque eu falei, uma coisa é ser formada por outra. Para dentro você diz. Qual é a menor partícula? Se você for botando no microscópio. Aí sempre vai ser formado por outra coisa. Então, isso já é difícil da gente imaginar no mundo físico. Imagina tipo assim, tem o infinitamente grande e infinitamente pequeno. Exatamente, isso aí. Né? Então, essas coisas todas são muito loucas. Isso você está falando de logaritmo. Logaritmo é isso, é ordem de grandeza. É o 10 elevado a menos alguma coisa, ou mais alguma coisa. Beleza? Certo? A gente falar aqui de algo que mede 1 bilhão. Tudo bem, só que a gente nunca vai conseguir imaginar 1 trilhão de acordo com o nosso cérebro. Aí tem alguns exercícios, aí já vou para. Antes de acabar, eu vou falar um pouco da ideia de infinito. Olha só, tem alguns exercícios assim para você fazer assim. Você pode pensar, dá para fazer a conta. A gente fala assim, essas coisas muito grandes ou muito pequenas, beleza? Tranquilo? Que alguns exercícios de pensamento. Você pode pegar o seguinte, você vai comparar 1 milhão com 1 bilhão, não vou nem chegar no trilhão ainda. Aí você pode pensar assim, eu não sei de cabeça, mas é fácil fazer a conta. Quanto tempo é 1 milhão de segundos? Acho que são 2 semanas. E 1 milhão são 92 anos por aí. Isso, exatamente. 1 milhão. Eu uso essa comparação para comparar milionário com bilionário. Exatamente. Tem uma coisa que eu vi que o milionário está mais perto do pobre. Ela pegou os 3 caras mais ricos do mundo. Muito não. O Jeff Bezos, o Elon Musk e o Mark Zuckerberg. Somasse o dinheiro deles, né, a patrimônio deles, daí é 3 trilhões e tarará. E aí fizeram uma divisão deles gastando 1 milhão por dia. Né? Vamos tentar gastar 1 milhão por dia. Quantos anos eles? 122 anos que daria com 3 gerações de família que seriam para gastar tudo para E 122 anos ainda parece pouco, mas se você dividir por dia, não parece pouco. Exatamente. Multiplicar 1 milhão por dia. Então, É uma quantidade muito tem vários exercícios assim, a gente vai falar mais disso quando a gente falar de logaritmo, tá? Que é isso, você comparar 1 trilhão, então, assim, é muito mais que isso. Tem várias coisas que você pode fazer estimativas, assim. Tem um número. A gente não consegue passar o número negativo, senão eu vou naquela ideia de dever. Exatamente. E pensar num número muito pequeno, 0, alguma coisa, né? Assim. Tem esse número aqui, ó. Pode apagar aqui, né? Eu acho que não é 1 milhão por dia, por segundo, não. Por dia. Não sei, então. Então, mas essas contas dá para fazer a conta na calculadora. E é legal fazer essa conta para ter uma noção do tamanho das coisas. Na aula de pré-cálculo vai explicar a questão daqueles símbolos que fica tipo, 10 é. Aquele símbolo matemático. Da calculadora? Eu nunca entendi. Que aparece na calculadora. Pode ser. Tipo, não sei, eu acho que eu não vejo aquilo ali. Sim. Eu sempre achava que era seno. Sim. Não o número é. Neurojoy, é isso? Neurojoy. Podemos explicar, isso tem a ver com logaritmo. Podemos falar sobre isso. Vocês vão ver em cálculo, a gente vê muito isso. Esse número é muito importante em cálculo. É uma constante por pi. Só que ele é mais difícil de explicar o que ele quer dizer, mas a gente vamos falar mais pra frente. Beleza? Mas só para terminar, assim, lançar algumas questões. Por exemplo, esse número 10 elevado a 10. Esse número aqui é chamado de Google. O nome do Google veio por causa desse número aqui. 10 elevado a 10, beleza? Tranquilo? E aí, isso é mais 1 trilhão a 10 elevado a quanto? Desculpa, 10 elevado a 10 não, 10 elevado a 100. 10 elevado a 100 que é o Google, certo?
Isso é muito mais do que 1 trilhão. Tá? Basta você pensar, tipo assim, 10 elevado a 99, 10 elevado a 100 é 10 vezes maior do que isso. Isso aqui, então cada um é 10 vezes maior do que o outro, quando você vai aumentando a potência. Beleza? Esse, daí que vem o nome Google. Foi um matemático que inventou o redutor chamado de Google, e aí usaram depois no Google. Beleza, pessoal? Certo? E aí dá para fazer uma conta que esse número é maior do que a quantidade de átomos que existe no universo. E é maior também do que a quantidade de segundos que já se passou desde o Big Bang, desde o universo, aceitando essas teorias, né? Que ninguém sabe se é isso mesmo, enfim. A física tem muita discussão sobre isso, né? Enfim, mas aceitando a teoria do Big Bang, isso é maior do número de segundos que já existiu desde que o universo existe. Beleza? Então, baseado nisso, eu posso pensar que isso aqui é um número muito grande. Tranquilo? Certo? E ainda não é infinito. Porque infinito não é um número muito grande. Infinito não é um número. É algo além de números. Tá? Porque olha só, qual é o conceito matemático de infinito? O conceito matemático de infinito é o seguinte: é uma coisa, vamos pensar assim, uma quantidade da qual eu tiro uma parte e ela continua do mesmo tamanho. Beleza? Isso aqui é muito grande, mas se eu tirar uma parte, se eu tirar um pedaço do Google, ele vai ser muito pouco afetado, mas vai ser afetado, ele vai mudar de tamanho. Beleza? Mas o infinito, eu tiro uma parte e ele continua do mesmo tamanho. Como o próprio conjunto. Se você tirar os reais e manter todos, ele vai continuar sendo infinito. Exatamente. Mas você tirou um infinito de dentro. Exatamente. Isso aí. Perfeito. Eu ia falar isso, pode até tirar infinitas partes. Exatamente. Quer ver um exemplo disso? Ó, bom, só para... Já está acabando, tá? A parte de viagem. Então a gente vai falar mais de infinito. Mas olha só. Como é que eu sei que dois conjuntos têm a mesma quantidade de elementos? Uma maneira de saber que dois conjuntos têm a mesma quantidade de elementos... Se um está contido o outro? Hã? Se um contém o outro, não está contido? Se um contém o outro, a princípio seria menor. Só que justamente quando você fala de infinito, um pode conter o outro e ser do mesmo tamanho. Tá? Mas uma maneira de eu dizer que dois conjuntos, faz de conta que eu tenho um conjunto aqui com bolinhas e outro conjunto com estrelinhas, beleza? Certo? Para eu dizer que ele tem o mesmo tamanho, eu posso considerar que eu ligo os elementos de um lado com os elementos do outro e não sobra ninguém dos dois lados, concorda? Se sobrasse uma bolinha aqui é porque teria mais bolinhas. Esse conjunto aqui seria maior do que esse, concorda? Beleza? Isso aqui é o que a gente chama em matemática de uma bijeção, ou uma correspondência biunívoca. Beleza? Então, tá ok. Isso é uma maneira bem razoável de dizer que dois conjuntos têm a mesma quantidade de elementos. Mas o elemento não pode ter dois correspondentes, não, né? Não, que aí... Então, justamente, bijeção é por isso. Cada elemento de um lado está ligado a um único elemento do outro e não sobra nenhum dos dois lados. Se eu conseguir fazer isso, eu garanto que os dois conjuntos têm a mesma quantidade de elementos, concorda? Beleza? Agora pegar o exemplo que a Ana Clara falou. Quer dizer, um exemplo. Eu estou pegando aqui os naturais. Então, faz de conta que eu escrevi aqui os naturais. Beleza? Aí, dos naturais, eu vou tirar os ímpares. O que sobra? Os pares. Então, aqui eu vou escrever os pares. Olha só. Agora, se eu escrevo aqui os naturais e os pares, eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu posso ligar e não vai sobrar nenhum. Eu ligo cada um de um lado com um único do outro lado e não vai sobrar nenhum dos dois lados. Beleza? Certo?
Então, existe a mesma quantidade. E por ironia, nesse conjunto tem uma relação, tem uma explicação. Exatamente, que é um ao dobro do outro. Então, assim que eu sei, por exemplo, se eu botar os 5.000 aqui, ele vai estar relacionado com 10.000 do outro lado. Beleza? Então, os pares estão dentro dos naturais, mas eles têm a mesma quantidade de elementos. Beleza? Mas se tirar eles, Ainda tem infinito. Os ímpares também têm a mesma quantidade. Então, o infinito é uma coisa muito louca. Então, agora, só para terminar, fechar, a última pergunta é: vocês acham que existem infinitos maiores do que os outros? Sim ou não? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque, por exemplo, um número natural, 1, um exemplo, entre 1 e 2 existem infinitos números. Isso. Naturais. Não, naturais não. Não, da comparação. Reais. Não, reais. Racionais, isso. Não, perdão. Reais. Reais. Isso. Porém, não, peraí, acho que eu fiz o raciocínio. Vamos mudar o raciocínio. Entre 1 e infinito, falando dos naturais, tem infinitos números. Porém, entre o irracional, 1, até o infinito desse daí, existem muito mais, porque o irracional já não tem fim na sua definição de número. Então, já se torna infinitas vezes, infinitamente maior. Beleza. Então, É aquele paradoxo do hotel infinito, né? Hotel de Hilbert. Eu vou mandar um vídeo para vocês verem. Chamado Hotel de Hilbert. Eu vou lançar a última pergunta, não vou responder, baseado nisso que o Eric falou. Vocês acham que existem mais racionais ou irracionais? Irracionais. Irracionais. Todo mundo acha isso? Irracionais. Ambos são infinitos, então a mesma quantidade. Alguém tem outra opinião? Então a gente vai responder isso semana que vem. Vamos falar mais.